Boa noite. Olá, boa noite, pessoal. Ah, que legal, aluna do Léo. Um prazer tê-los aqui. Já já a gente começa, tá? Vou esperar o pessoal entrar e a gente começa. Mais uma aluna do Léo. Muito bacana ter vocês aqui. Ele me falou que ia indicar para vocês a live. Espero que seja uma troca bacana. Vou dar mais 2 minutinhos pra gente começar, esperar o pessoal entrar mais um pouquinho, tá bom? Oi, Dedé. Boa noite, querido. Carla, Larissa. Boa noite. Boa noite, Rafa. Boa noite, Camila. Se quiserem ir compartilhando aí no aviãozinho e compartilhando a live também, tá? Agradeço. Mais uma aluna do Léo, que bacana. Prazer ter vocês aqui, viu? Alexandre. Boa noite, meu amigo. Isso, manda o avião, Rafa. Manda o avião pra essa galera entrar. Não, mamãe agora vai fazer a live, você vai ficar quietinha, tá bom? Minha filhotinha. Ah, olha o Léo aí, olha o Léo aí. Indicou para os alunos e entrou também. Muito bem, Leonardo. Luzia, Fabiane, Manu. Oi. Dei oi. Mamãe, eu dei oi. Sim, filha. A mamãe vai começar já já, tá bom? Vai lá fora com o papai, vai. Que a mamãe vai começar aqui, tá bom? Yasmin. Oi, Cris. Mamãe, mas eu vou ficar quietinho. Hein? Boa noite, Fabiane. Mas eu vou ficar quietinho. Tailane. Boa noite. Nelly, aluna do Léo também, ó. As alunas do Léo em peso aqui. Muito bom isso. Fico muito feliz. Ó, vou dar mais 1 minuto apenas, tá? E aí o pessoal vai entrando, vai pegando a live aí pra eu também não ficar, deixar vocês esperando, vocês que entraram em ponto, tá? Boa noite, querida. Então, eu vou falando aqui um pouquinho sobre mim, enquanto o pessoal vai entrando. Para quem não me conhece, eu me chamo Renata Ciríaco. Eu tenho formação, né? Eu fiz o curso normal, porque meu sonho sempre foi ser professora. E aí, no decorrer aí da vida, e acabou que na faculdade eu fui fazer fisioterapia.
mas eu sempre fui muito apaixonada pelo cérebro, estudar o cérebro. Na fisioterapia, quando ia para o anatômico estudar anatomia, eu queria era estudar o cérebro, porque eu sempre fui alucinada por essa área. E eu dizia que, assim, eu me dediquei muito à fisioterapia, mas eu sempre me via na área da educação. Até que depois de 7 anos eu fui para a área de educação e meu pai tinha um colégio, eu fui trabalhar com meu pai na direção e fui me especializando na área de educação. E aí foi quando... Boa noite, Lu, Roberta, boa noite para todos. E aí eu fui me especializar, eu fui fazer gestão escolar, aí eu fiz educação especial inclusiva, fiz 2 vezes. Eu fiz a psicopedagogia, que foi quando de fato eu me encontrei, assim, eu passei a amar demais a psicopedagogia e poder trabalhar com as dificuldades das crianças, poder ajudá-los, né, a desenvolver habilidades que não são desenvolvidas. E dentre todo esse meu tempo de estudo, né, e de cursos, eu fui diagnosticada com o TDAH combinado, né, o misto, que é o TDAH desatento com a hiperatividade mental e física e mais a impulsividade. E aí eu consegui entender por que eu tinha tanta dificuldade desde a minha infância. E ninguém sabia, era assim, ela é assim mesmo, é o jeito dela. E eu sempre me dei muito bem na escola, nas minhas notas, nas minhas provas, porque eu sempre tive que estudar muito, né? Boa noite. Eu sempre tive que estudar demais para eu poder aprender. Então eu não deixava de aprender, mas eu acho que assim, eu não tinha o estímulo certo, né? Eu não tinha o estímulo correto, porque ninguém sabia, eu era uma criança, sempre fui, uma adolescente, uma adulta extremamente normal, mas eu tinha as minhas dificuldades e eu não conseguia entender o porquê. Por que eu me dedico tanto, por que eu tenho tanta dificuldade de memorização, por que eu tenho tanta dificuldade em tantos aspectos, né, na minha atenção. E eu não sabia. Aí quando eu comecei a estudar na área de educação e eu comecei a entender os transtornos e me formei em psicopedagogia, foi quando a gente detectou e foi diagnosticada a minha filha com TDAH, e em cima disso eu fui também diagnosticada. Então, só para vocês entenderem que eu tô com o meu papelzinho aqui, com todas as minhas anotações, para eu não esquecer de falar nada com vocês, como todo bom TDAH precisa ter as suas anotações, porque a memória falha e aí desvia a atenção. Então eu fiz um esqueminha aqui de tudo que eu preciso falar e quero passar para vocês. E no decorrer da live vocês podem me fazer algumas perguntas, se quiserem, fiquem à vontade. Eu quero que seja uma troca, né? Eu não tô aqui para ensinar, eu tô aqui para aprender, né? Quando eu tô aqui falando, conversando, ou dando uma palestra ou um curso, eu aprendo demais. A gente sabe que o nosso cérebro ele aprende melhor quando a gente ensina, e isso realmente de fato acontece. Então eu queria muito poder fazer mais lives, passar o conhecimento. Tenho muito que aprender ainda, não sei tudo, né? Às vezes tem perguntas que eu não sei responder, eu vou estudar, né? A minha vida é estudar. E é bom porque eu sempre tive dificuldade, mas eu sempre fui muito esforçada, né? Eu nunca deixei que essa minha dificuldade me abalasse no sentido de me desestimular, de baixar minha autoestima. Muito pelo contrário, eu sempre corri muito atrás, e eu acho que assim, eu cheguei aonde cheguei e quero chegar muito mais, porque realmente eu sou muito esforçada. Quantas vezes eu tô em ou uma palestra ou um curso e a palavra me falta assim, e aí eu vou olhar, porque isso não tem problema nenhum, né? Eu acho que assim, a gente tem que passar bem pelas nossas dificuldades e entender que nós temos outras habilidades tão importantes, né? E não é porque a gente tem um TDAH, uma dislexia, um transtorno específico de aprendizagem que a gente não consiga aprender, né? Isso aí não tem nada a ver com a inteligência. Nós somos inteligentes, mas determinadas áreas do cérebro, elas não estão ali funcionando como deveriam funcionar, e aí é que ocasionam os prejuízos, né? Como acontece na dislexia. Eu sou apaixonada por TDAH e pelos transtornos específicos.
como a dislexia. Como eu disse, eu estudo muito, mas eu ainda tenho muita coisa para aprender, muita coisa, né? O cérebro é uma máquina fantástica e que cada dia é mais fantástico e cada dia a gente tem que buscar mais e aprender mais. Boa noite, Priscila. Boa noite, Ellen. Eve, aluna do Léo, mais uma. Boa noite. É um prazer ter vocês aqui, tá? Então, assim, eu pontuei aqui algumas coisas para eu passar para vocês. E como eu disse, se quiserem fazer perguntas, vocês podem fazer. E inicialmente eu coloquei o que é dislexia, né? O que é a dislexia? A dislexia, ela é um transtorno específico de aprendizagem, tá? Ela é um transtorno, ela não é só uma dificuldade de aprendizagem. Ela ocasiona, né, como consequência desse transtorno específico, existe a dificuldade de aprendizagem. Porque é importante a gente saber o que é dificuldade de aprendizagem e o que é transtorno de aprendizagem. Eu não sei se vocês sabem, mas existe uma diferença, né? Existe o transtorno que ocasiona uma dificuldade de aprendizagem e existe só a dificuldade de aprendizagem. Tem uma diferença importante nisso. Por quê? Porque a dificuldade de aprendizagem, ela pode surgir no decorrer da vida. E o transtorno, ele não vai surgir no decorrer da vida. O transtorno, ele é intrínseco, ele é de dentro para fora. O transtorno, a gente nasce com ele é neurobiológico, tá? Então, assim, a gente precisa entender que a dificuldade de aprendizagem, ela é extrínseca, são por fatores externos. A dificuldade de aprendizagem, ela pode acontecer por uma questão socioeconômica, por uma questão com a professora, com a metodologia da escola, a criança não se adaptou àquela metodologia, alguma questão familiar, dentro do contexto familiar está acontecendo alguma coisa e aquela criança bloqueia, alguma questão emocional, a gente sabe que o nosso emocional está diretamente ligado ao aprendizado. Então, são questões externas que influenciam a nossa aprendizagem, tá? A aprendizagem da criança, do indivíduo. Então, essa é a diferença. E o transtorno, não. O transtorno você não vai adquirir durante a vida. Do nada, eu sou saudável, nasci sem nada e do nada eu tenho dislexia. Não. Isso não existe. Do nada eu adquiri o TDAH. Não, isso não existe, tá? Então, essa é a diferença, que fique claro, tá? Porque muitas vezes o transtorno, as pessoas encaram o transtorno como só uma dificuldade e encaram só uma dificuldade como um transtorno, né? Às vezes a criança chega na escola com uma dificuldade de aprendizagem por questões emocionais, por exemplo, e é hiperativo, e tem TDAH, e tem dislexia, porque trocou o P pelo B. Não. Então tem que ter muito critério, tem que ter muito cuidado nos diagnósticos, porque a gente pode prejudicar muito a vida de uma criança, né? Então, por isso que é sempre necessário uma equipe multidisciplinar por trás disso aí, né? Como no caso a dislexia, para eu não me perder, eu vou seguir aqui o roteirinho que eu preparei para falar com vocês, que eu começo e vou emendando uma coisa na outra e vou me empolgando. Aí daqui a pouco eu quero ficar aqui a noite toda com vocês. Então, como eu disse, a dislexia, ela é um transtorno neurobiológico, ok? A dislexia tem a ver com funcionamento cerebral, tá? A dislexia não é adquirida. Ela pode ser adquirida sim, que eu vou falar com vocês já sobre isso, tá? Mas como, de que forma você fica no decorrer da vida disléxico, né? Então, assim, a gente precisa entender isso também. Então, quais são as causas da dislexia? As causas, elas não são bem estabelecidas, tá? Mas a gente acredita que existe um funcionamento peculiar do cérebro no processamento da leitura e da escrita, tá? A dislexia é o quê? É um transtorno específico de aprendizagem que acarreta prejuízo na leitura, tá? Acarreta prejuízo na leitura. E, como consequência disso, pode acarretar em prejuízos na escrita. Mas o transtorno específico que tem o foco do prejuízo na escrita não é a dislexia, é a desortografia e a disgrafia. O foco do prejuízo na leitura é a dislexia, tá? Então, existe aí alguma questão no processamento, tá? A nível do funcionamento cerebral mesmo, na escrita, tá bom? Perdão, na leitura.
Então, vamos lá. É possivelmente que exista um distúrbio no processamento temporal e suas funções sejam comprometidas, tá? O nosso cérebro, ele é dividido por lobos. Nós temos o lobo frontal, tá? Lobo frontal. Temos o lobo temporal, que está nessa região. O lobo parietal, que está nessa região, e o occipital, que está mais aqui na região da nuca, tá? Cada lobo desse que compõe o cérebro, que o cérebro também é dividido em hemisfério direito e hemisfério esquerdo, cada lobo direito e esquerdo, ele tem as suas funções, tá? E aí a gente acredita que... A gente acredita não. Possivelmente que exista um distúrbio no processamento temporal, tá? No indivíduo que tem dislexia. E aí, eu coloquei aqui também para falar com vocês que além da hereditariedade, né, além daquele indivíduo que já nasce com a dislexia, porque ele nasce com a dislexia, existe a dislexia adquirida. Ah, mas como, Renata? A gente nasce sem dislexia e do nada a gente tem dislexia? Aí eu sou super saudável e adquiri dislexia. Não. A dislexia adquirida, ela é devido a um AVC, por exemplo. Um indivíduo que tem um AVC e vai comprometer aquela área do cérebro que é responsável pela linguagem, que é responsável pela leitura. Então, a dislexia adquirida somente nesses casos, ok? Somente se um AVC, a falta de oxigenação no cérebro de uma criança quando ela nasce, né? Então, ela não nasceu com a dislexia, ela vai adquirir devido à falta de oxigenação no cérebro, tá? Fora isso, a gente nasce com a dislexia, ninguém fica do nada, sem prejuízo nenhum, sem um trauma nenhum a nível cerebral, fica com dislexia, ok? Então, eu gostaria de deixar também isso muito claro, que a dislexia adquirida somente nesses casos, tá? Então, vamos lá para o meu roteirinho. E aí eu coloquei aqui para falar com vocês sobre, assim, brevemente, porque se eu for entrar em todos os assuntos, assim, tem assuntos que a gente precisa de uma live específica para cada assunto, como o processo de aprendizagem, por exemplo, como as funções de cada lobo que compõe o cérebro, né? Cada um tem uma função, então a gente tem que ter uma live específica para cada um desses assuntos. E aí eu achei interessante isso aqui que eu coloquei, o processo de aprendizagem, por quê? Eu tô fazendo um curso com a Renata, o nome dela é Renata também, e eu tô fazendo um curso de dislexia. Eu já fiz vários e continuo fazendo e vou fazer a vida toda, porque como eu disse, a gente tem sempre que estar se aperfeiçoando, se capacitando e aprendendo, sempre tem coisas novas, estudos novos, a neurociência tá aí, né? Eu tô fazendo agora uma pós em neurociência e educação muito boa, assim, eu tô aprendendo muito e às vezes eu até falo assim, nossa, eu não sabia nada, né? Porque quanto mais eu estudo, eu às vezes fico assim, nossa, eu não sei nada. Então, eu tô fazendo essa pós também de neurociência que tá me ajudando bastante. Então, como eu disse, num material que eu recebi da Renata, nesse curso, ela faz uma analogia do cérebro como se o cérebro fosse... Filha, por favor, desliga o celular. Filha, por favor, tá? Desculpa, gente, a minha pequena que quis ficar aqui do lado e ela botou um vídeo. Então, como se o nosso cérebro fosse uma grande empresa e os lobos cerebrais fossem os departamentos dessa empresa. E como toda empresa, né, uma grande empresa, tem seus departamentos que precisam o quê? Se comunicar para que exista um bom funcionamento, tá? Então, o cérebro é mais ou menos assim, ok? É mais ou menos assim, não. É assim, ele precisa que todos os seus departamentos estejam funcionando e se comunicando como? Né? Se comunicando através de quê? Através dos seus neurônios, tá? Que são as células do sistema nervoso que fazem o quê? Que recebem, processam e transmitem as informações
do nosso cérebro de uma parte para outra, ok? São os chamados neurônios, que nesse caso, dentro dessa analogia, os neurônios são o quê? São as linhas de telefone, o Wi-Fi, a rede de internet, são os neurônios que vão fazer essa comunicação entre os departamentos para que a grande empresa, que é o cérebro, funcione bem. Tá? Então é mais ou menos assim que acontece o processo de aprendizagem. Tudo precisa estar funcionando de forma adequada para que essa aprendizagem ocorra da melhor forma possível, tá? E aí a gente vai entender um pouquinho sobre o cérebro do disléxico. Como que seria isso? Né? O processo de aprendizagem da leitura de todo indivíduo, ele ocorre em 3 regiões. Tá? A região occipitotemporal, occipitoparietal e a região de Broca, que está localizada no hemisfério esquerdo do lobo frontal, tá? Aí, eu anotei aqui para falar com vocês. A região occipitotemporal, ela é responsável pela interpretação de grafemas e letras simples, tá? Occipitotemporal, parieto temporal e broca. A occipitotemporal, ela é responsável pela interpretação de grafemas e letras simples. A parieto temporal, junto com a occipitotemporal, ela faz o quê? Ela resulta nos sons, nos fonemas. E a área de Broca, ela é a área encarregada por produzir a linguagem. E aí, o que acontece no cérebro desse indivíduo que tenha o prejuízo na leitura, que é o indivíduo que tem a dislexia? Ele tem prejuízo nessas 2 áreas, que é na occipitotemporal e a parieto-temporal. E aí só fica a região de Broca, que é responsável por produzir a linguagem. Então, no cérebro do disléxico acontece o quê? Essas áreas occipitotemporal e parieto-temporal, elas não funcionam de forma adequada. E por isso é que existe o prejuízo, tá? Então, aí a gente explica por que o processo deveria ocorrer em 3 áreas para que o processo ocorra muito bem, né? Para que não haja prejuízo algum. O processo da leitura tem que ocorrer em 3 áreas do cérebro. E no indivíduo que tem dislexia, acontece apenas em uma área, porque existe prejuízo nessas áreas occipitotemporal e parieto-temporal, ok? Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Tá tudo bem? Tô falando muito rápido? Dá um okzinho aí pra mim, se alguém quiser já ir fazendo alguma pergunta, tá? Então vamos lá. A questão do aprendizado, que às vezes as pessoas perguntam, bom, mas a criança que tem dislexia, ela não consegue aprender. A criança que tem dislexia está relacionada com a sua inteligência. Não, tá? Todo indivíduo, né, não só a criança. Obrigada, gente, obrigada. Todo indivíduo que tem dislexia, ele consegue aprender, tá? E não está ligada com a inteligência. A dislexia, ela não está ligada com a inteligência, tá? O indivíduo com dislexia, ele vai aprender normalmente. O que precisa ser diferente? A intervenção, o estímulo, porque todo mundo precisa de estímulo para aprender. Vocês já ouviram assim, ó, que o processo de alfabetização é natural, que a criança vai ler e escrever de forma natural? Não, isso não existe. Ninguém aprende de forma natural. É claro que a gente aprende com as nossas vivências, com o nosso dia a dia, né, no meio social, a gente aprende com a troca, mas aprender a ler e escrever, cada criança no seu tempo, até para cada criança ter o seu tempo, existe um limite. Você tem que ver a fase do desenvolvimento para ver se aquilo ali tá normal ou não, ok? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com tudo. E não rotular. Ah, essa criança tem dislexia visual, tem dislexia auditiva, tem dislexia mista, tem dislexia... Então, ela não vai aprender. Não. Vai aprender sim. Ok? Tudo vai depender da forma com que o psicopedagogo, o fono, a escola, o professor vai ensinar, vai transmitir o que essa criança precisa aprender. E ela vai aprender porque existe um prejuízo na leitura, mas olha quantas outras coisas que essa criança tem de habilidades desenvolvidas para a gente reforçar positivamente, né? Então, ok. O que é bom também para
para o cérebro do disléxico, eu anotei aqui, peraí, tá vendo? Às vezes as palavras me falham, desculpa. As propostas multissensoriais, tá? Por quê? Porque multissensorial vai estimular todos os sentidos. Então, vai chegar no cérebro informação por várias vias, tá? Então, quando você estimula de forma sensorial e multissensorial, que você vai estimular visualmente, auditivamente, sinestesicamente, vai chegar no cérebro por várias vias. E aí fica mais fácil para essa criança aprender, tá bom? Outro ponto importante. A gente deve sempre lembrar que o nosso cérebro, ele está em constante transformação, tá? O cérebro, a vida toda, ele está em constante transformação. E a fim de quê? De se adaptar a melhores situações de aprendizagem. E aí eu coloquei aqui, que é um outro assunto que a gente teria que fazer uma outra live para falar, mas eu falo brevemente, é sobre a neuroplasticidade, tá? Neuroplasticidade. Neuro está relacionado com o quê? Neuro está relacionado com o nosso sistema nervoso. Plasticidade está relacionado com o quê? Com o plástico. Quer dizer o quê? Que é maleável, que é moldável. E o nosso cérebro também funciona dessa forma, né? E é claro que a neuroplasticidade, ela é muito maior na infância, né? Onde as conexões neuronais acontecem também de uma forma mais rápida, tá? E conforme a gente vai envelhecendo, a gente sabe que não acontece como na infância. Vai acontecer a neuroplasticidade, ela vai acontecer a vida toda. Teremos nossos neurônios pela vida toda, mas a gente sabe que na infância acontece de uma forma melhor. E na educação infantil, principalmente, né? O nosso cérebro, 90% do nosso cérebro, ele é formado até os 5 anos. Então, olha a importância do estímulo da criança até os 5 anos, você trabalhar coordenação motora fina, coordenação motora ampla, né? Você trabalhar movimento de pinça para que essa criança chegue na alfabetização e consiga ser alfabetizada. Então, é um processo atrás do outro e que são todos muito importantes. Então, até os 5 anos, a gente deve dar muita importância para a educação infantil aí, porque o nosso cérebro, ele é 90% formado até os 5 anos, tá? Então, assim, a aprendizagem, ela modifica o nosso cérebro, tá? E aí a gente vai acomodando novos conhecimentos, novas informações e aprendendo cada dia melhor, tá bom? Dislexia e inteligência. Acabei atropelando um pouquinho e já falando com vocês sobre isso. Então, assim, diz aqui que é um transtorno que não afeta a inteligência, tá? Então, a dislexia é um transtorno que não vai afetar a inteligência. A criança vai ter determinadas dificuldades, vai sim, tá? Principalmente quando tem a dislexia mista, porque a gente tem a dislexia visual e a gente tem a dislexia auditiva. E temos a mista, aquela criança que tem tanto a visual como a auditiva. Então, mas nem por isso ela vai afetar, vai fazer um teste de QI, vai dar um QI inferior porque ela tem dislexia. Não, ok? Boa noite para vocês que estão entrando. Obrigada pela presença. Então, o indivíduo, ele é capaz de aprender mesmo mediante essa dificuldade que ele vai ter na leitura em outros aspectos que eu vou falar aqui com vocês, tá? Vamos lá. Quanto ao diagnóstico, normalmente a gente faz o diagnóstico da dislexia, né? Ele é feito por exclusão, né? E com uma equipe multidisciplinar. Fonoaudiólogo, psicólogo, psicopedagogo, neurologista. E aí, por que de exclusão? Porque antes de afirmar uma dislexia, a gente precisa entender e saber se essa criança não tem nenhum prejuízo no processamento auditivo, por exemplo, que é o exame PAC, né, processamento auditivo central. A gente precisa saber se essa criança não tem nenhum prejuízo no processamento da visão. Por quê? Levei para fazer uma audiometria, tá ouvindo muito bem. Levei para fazer um exame no oftalmologista, tá enxergando muito bem. Ok, tá enxergando bem e tá ouvindo bem, mas tá processando bem? Tá processando bem pela audição? Tá processando bem pela visão?
né? Porque é totalmente diferente. A criança pode ouvir bem, mas ela não vai processar aquela informação que precisa chegar naquela área específica do cérebro para que ela consiga aprender. Então, é muito importante a gente, antes de afirmar uma dislexia, saber se não tem um déficit de atenção, saber se não tem questões emocionais envolvidas. E a gente não colocar sempre, né, a culpa em algum transtorno, na dislexia, no TDAH, no autismo. Então, a gente precisa fazer esse diagnóstico de exclusão, tá? Que até, como eu falei lá no início, até questões socioeconômicas, tá? A gente encara aí crianças com dificuldades. Isso acontece muito, dificuldade de aprendizagem por questões socioeconômicas e nem por isso ela vai ter um transtorno, tá bom? Então, como eu falei, normalmente se pede um exame para saber como está esse processamento. Tá? O processamento, porque existe também uma síndrome que se chama síndrome de Irlen, que é quando o indivíduo não processa, tá? o que ele vê. Então, é importante a gente cuidar de todos esses detalhes para que não seja feito um diagnóstico aí de forma equivocada e a gente acabe prejudicando mais ainda essa criança, né? Eu costumo trabalhar, não dependo de um laudo para... Tá, ok, eu vou deixar gravado. Obrigada. Eu não dependo de um laudo para trabalhar com uma criança, né? Eu vou avaliar e mediante aquela avaliação, mediante aquelas características, mediante aquelas dificuldades que ela me apresentou, eu vou intervir, né? Eu vou começar a fazer a estimulação e a intervenção mediante aquilo ali. Então, é claro que quanto antes a gente tiver um diagnóstico ou não, saber se é só uma dificuldade ou se é um transtorno, a gente sabe que é muito melhor, porque vai ajudar muito mais essa criança, vai ter qualidade de vida, a família vai ter qualidade de vida, porque isso gera apreensão em toda a família, em toda a escola, no professor, equipe multidisciplinar, em todo mundo. Então, a gente tendo um norte, fica muito mais fácil, tá? O diagnóstico da dislexia, normalmente não se faz antes dos 8 anos, tá? O diagnóstico, ele é feito normalmente 2 anos após o início do processo de alfabetização. Porque existem questões que muitas vezes elas são extremamente normais pela idade, né? O espelhamento, nem toda criança que está espelhando a letra ou o número com 6 anos, com 7 anos, tem dislexia. Então é importante a gente aguardar, né, essa maturação, essa maturidade da criança até os 8 anos normalmente, para que seja feito o diagnóstico da dislexia, tá? Existem crianças, uma vez eu vi uma criança que veio com uma hipótese e depois um laudo de dislexia e tinha algum outro tinha comorbidade, mas assim, tinha acabado de fazer 6 anos, entende? E depois a gente vê que não é dislexia. Então é necessário, isso é muito importante, é necessário a gente esperar, tá? A equipe multidisciplinar provavelmente saiba, né? Os profissionais sabem que esse diagnóstico não se deve dar precocemente, tá? Da dislexia. E aí eu coloquei aqui também, nas minhas observações para passar para vocês, o que a gente deve observar? O que é importante a escola e a família observar e começar um sinalzinho de alerta se essa criança tem dislexia ou não? Antes de começar, eu vou responder aqui uma pergunta. Para todos os transtornos que você diz o quê? Essa questão do diagnóstico, o ideal é com 8 anos? Só me diz se é sim ou não. Porque se é essa a sua pergunta, se normalmente a gente faz o diagnóstico de todos os transtornos a partir de 8 anos, não, tá? A gente pode fechar diagnósticos de outros transtornos com menos idades, tá bom? Com menos idade, como o autismo, por exemplo. Tem crianças com 1 ano e meio, 2 anos que já são diagnosticadas autistas. O TDAH, o TOD, a gente consegue diagnosticar antes de 8 anos. Mas a dislexia em específico, normalmente com 8 anos, tá bom? Tem um filme, como Estrela na Terra. Agora, eu acho que é esse o nome.
como Estrela na Terra, não sei porque eu sou péssima, né? Minha memória, eu já falei pra vocês aí no início que não é legal, não. Eu esqueço o nome dos filmes, mas eu acho que é Como Estrela na Terra. Eu acho que é. Depois eu posso até deixar pra vocês aqui. Então, vamos lá. E o que a gente deve observar enquanto escola e enquanto família? Lá na pré-escola, a criança com... Minha amiga Débora, a criança com determinadas dificuldades, é bom já ficar alerta, tá? Então, vamos lá. Eu coloquei algumas coisas aqui pra vocês, eu escrevi mesmo, porque pra eu não esquecer, tá? Então, a gente deve observar dificuldade em rimar, tá? A gente precisa entender que habilidades metafonológicas, que normalmente... o que envolve as habilidades metafonológicas? Rima, aliteração, segmentação silábica. Então, são prejuízos que, se essa criança tem, a gente já fica realmente em alerta para começar uma investigação. Então, na pré-escola, a criança que tem palavras mal pronunciadas, dificuldade de rimar, a criança que fala mais tarde normalmente do que as outras, né? Fala bem mais tarde, não é, meu filho falou com 1 ano, meu com 1 ano e meio, não é isso, tá? A criança que demora, foi o que eu falei já, toda criança tem seu tempo, mas o tempo tem um limite, tá? E aí a gente precisa ver lá no marco do desenvolvimento se tá dentro daquele limite, se não, não é normal. Tá bom? Não, vamos deixar 5 anos sem falar, 6 anos, ela tem o seu tempo. Não, tá? A gente precisa prestar atenção nisso. Dificuldade de aprender e lembrar nomes de letra, de número. Falar mais tarde, eu já disse. Dificuldade de aprender letras, números, cores, dias da semana, né? Um prejuízo na lateralidade. Isso é importante. A criança, às vezes, tem 7, 8 anos e ela não sabe qual é a direita e qual é a esquerda. Isso é importante, tá? Pra gente ficar já em alerta. Dificuldade de separar sons em palavras. A consciência fonológica do indivíduo que tem dislexia, ela é muito baixa. Tem crianças que não conseguem de forma alguma identificar o som. A criança vai saber o nome da letra. Ela sabe o nome da letra. Então, vamos lá. A criança sabe que o A é A, B, B, C, C, D, D. Esse é o nome da letra. A letra tem o nome e a letra tem o som. E aí, quando você pergunta o nome da letra, a criança pode até responder. É D. Mas se você fala assim, D, 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 A, D, D, O, dado, né? D, A, D, O. A criança não vai saber, não vai identificar de nenhuma forma. Ela vai escrever qualquer coisa. Ela não sabe que o D tem um som que é D. Que o F tem um som que é F. Então, é uma baixa de consciência fonológica muito grande. A criança não consegue identificar e recordar sons, tá? Lá no Fundamental 1, a criança, quando inicia o seu processo de alfabetização, existem outras dificuldades, tá? Que a gente também precisa prestar atenção. Dificuldade em associar letra e som. Incapacidade para ler palavras simples. Muitas vezes as crianças, elas não conseguem ler palavras simples. Bola, bala, fada, vaca. Ela não consegue ler e ela não consegue escrever, porque ela não consegue entender, mesmo que você fale a, fa, da. Ela não vai escrever, porque ela não vai entender dessa forma, tá? Ela não vai conseguir identificar esse som. E aí, de repente, se você falar assim, vaca, V-A-D-A, ela sabe o nome, né? Ela vai lá e memorizou, vai escrever. Mas pelo som não vai de forma alguma, tá? E a consciência fonológica, ela é fundamental, inclusive no processo de alfabetização. Então, se existe esse prejuízo, ficar em alerta. Então, podem ser lentos para aprender, medo de ler em voz alta. Por que o medo? Porque a criança já começa a perceber que ela tem essa dificuldade. E aí vem a vergonha, e aí pode vir baixa autoestima, e aí podem vir questões emocionais associadas. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Tem só dislexia. TDAH. TDAH, todo mundo tem TDAH. É só uma disgrafia, é uma letrinha lá que tá
torta, uma letrinha feia, né, que normalmente falam. Gente, não. Isso para criança tem tanta importância que tem crianças que entram em depressão por isso. Por que eu não consigo aprender e o meu amigo consegue? Por que eu tenho essa dificuldade? Por que eu tenho que tomar um remédio e o meu amigo não precisa? Por que o meu amigo aprende, sabe o som e sabe a letra e sabe escrever e sabe ler e eu não consigo? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Não é só, é isso tudo, né? Então assim, por menos prejuízos que se tenha, porque tem criança que tem mais prejuízo, tem criança que tem menos prejuízo. Cada disléxico é um disléxico, cada TDAH é um TDAH. Não existe protocolo para tratamento de transtornos. Não, então pro TDAH eu vou trabalhar só esse jogo aqui que é para atenção, esse jogo aqui que é para concentração, esse jogo aqui que é para trabalhar todas as funções executivas. Não. Pro autismo, é isso aqui. Não, cada criança é uma criança, cada ser é único e a gente tem que prestar atenção nisso, tá? O professor é papel fundamental em todo esse processo, inclusive no diagnóstico, porque ele vai perceber com mais precisão, ele vai estar ali todo dia, o tempo todo com essa criança, e ele vai conseguir perceber quais são as dificuldades. O prejuízo dele é na leitura. Não, o prejuízo dele maior é na escrita. O prejuízo maior é na leitura e na escrita e na matemática. Porque tem criança, que eu vou falar aqui já, que senão eu vou começar... E tem coisa aqui aberta, se eu falo, né? Eu acho que eu precisava de umas 2 horas em cada live minha, pelo menos. Que eu me empolgo, que eu adoro. Então, a gente tem que prestar atenção na criança que tem vergonha de ler. Né? A Maria Aparecida tá falando, o meu filho é assim, ele tem vergonha de ler em voz alta e em público. Né? Então, às vezes, a criança, ela percebe... Agora eu não tô conseguindo... Peraí. A criança percebe que ela tem essa dificuldade e isso começa a transbordar de diferentes formas. Né? A criança pode ficar retraída, a criança pode não querer mais ir para a escola, a criança pode não querer mais um monte de coisas, tá? E aí depende da gente, depende da escola, depende da família, depende de uma equipe e a gente tem que cuidar assim, tá bom? Então, discursos que não são fluentes... O medo de ler, a leitura é lenta, é uma leitura cansativa, que às vezes o próprio professor, a família não tem paciência, fica assim, mas eu não tenho paciência mais, porque é tão preguiçoso. Essa fala, gente, tomem cuidado com essa fala. Eu falo muito sobre isso, ele é muito preguiçoso, e é uma preguiça só, aí eu boto de castigo, eu ameaço tirar alguma coisa, aí daqui a pouco melhora, não, mas não melhora, sabe? Então assim, é claro que tem criança... vai fazer um corpo mole, né, que não gosta de estudar, e aí não gosta por quê? Eu não consigo aprender, então eu vou deixar pra lá, eu vou então fazer uma bagunça, né, e aí vai refletir como? No comportamento, e aí começa aquele prejuízo generalizado, tá? Dificuldade de realizar tarefa e avaliação, essa criança tem dentro daquele tempo determinado pra turma, a criança vai ter dificuldade, tá? Problemas com enunciado, às vezes precisa de um ledor, porque se colocar em enunciado então grande, a criança vai se perder, ela não vai conseguir, quando estiver na segunda linha, ela já não vai entender o que tem na primeira e às vezes ela sabe a resposta, mas ela precisa de um ledor para que quando alguém lê, ela entende de forma melhor e aí ela vai responder. E às vezes ela lendo, ela não consegue responder certo, tá? Deveres de casa incompletos, deveres de aula incompletos, então a gente tem que prestar atenção e sempre trocar com a escola, o que está acontecendo, e a escola trocar com a família, e encaminhar. A escola não vai dar diagnóstico, né? A escola não pode fazer isso, mesmo que exista lá o psicopedagogo que pode dar uma hipótese diagnóstica. A escola não pode fazer isso, mas a escola pode encaminhar. A escola vai ver a dificuldade daquela criança e aí o psicopedagogo da escola, né, o fono da escola, o psicólogo vai encaminhar para um psicólogo, vai encaminhar para uma avaliação psicopedagógica, para um neuropsicólogo, e aí depende, cada caso é um caso, tá? Então eu vou entrar aqui agora, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre as comorbidades, tá? O que são as comorbidades? Comorbidade é a presença de 2 ou mais transtornos num único indivíduo. Então o indivíduo ele tem dislexia, TDAH, ele tem os transtornos de aprendizagem, TDAH, né? Então a presença de 2
ou mais transtornos em um indivíduo, chamamos de comorbidades, ok? Então, é comum o indivíduo ele ter associado à dislexia uma disgrafia e uma desortografia. Tem indivíduo que tem todos os transtornos específicos de aprendizagem, tem dislexia, tem desortografia, tem disgrafia e tem descalculia. E ainda tem o TDAH. Isso acontece, tá, gente? Então, é bom a gente prestar atenção nisso tudo, porque às vezes você vê um diagnóstico, por exemplo, só de dislexia, mas tem aí associado um TDAH, e aí você está tratando só a dislexia, que as características, inclusive, muitas são bem parecidas, né? E aí você acaba tratando uma coisa e é outra, então a gente tem que se atentar também para isso, tá bom? Dentro dos transtornos de aprendizagem, os transtornos específicos de aprendizagem, nós temos a dislexia, que é o assunto que nós estamos conversando, nós temos a desortografia, a disgrafia e a descalculia. A descalculia é o prejuízo na matemática, né? É a dificuldade de entender conceitos na matemática, tá? A disgrafia são as letras, são os traços desarmônicos, aquela letra ilegível que você não consegue entender e sobe morro e desce morro. E a desortografia, ela já está mais ligada à parte intelectual da escrita. Vai omitir letra, vai fazer aglutinação, ou então vai separar vai separar a palavra, escreve uma sílaba aqui, duas ali. Isso seria a desortografia. Eu vou fazer uma live e vou falar sobre esses transtornos específicos também, tá bom? Aqui hoje o foco é a dislexia, mas eu tô só pincelando para vocês poderem entender um pouquinho. E como eu falei, acontece muito de ter o TDAH associado aí à dislexia, tá bom? Vamos lá. Eu tenho aqui, temos aí estudantes, professores, né? Que eu não sei se vocês estão anotando algumas coisas, então é por isso que eu fiz questão de pontuar assim mesmo, escrever, né? Antes das minhas lives, eu faço uma live para mim mesma e aquilo tudo que eu quero falar eu vou escrevendo, eu faço uma live por escrito. E aí depois eu vou passando para vocês, se eu esquecer de alguma coisa, tá aqui. E aí a gente diz assim aqui, ó, dicas e orientações às famílias e professores. Que tipos de dica eu posso deixar para vocês aqui hoje em relação para os professores e para as famílias? A gente deve sempre usar uma linguagem muito objetiva com essas crianças que têm qualquer tipo de transtorno, né, e principalmente a dislexia, o TDAH, a linguagem ela deve ser muito objetiva. Você ficar rodeando muito, a criança não vai entender o que você quer, tá? Então, ser objetivo. Usar material sensorial. Como eu falei anteriormente, a gente trabalhar de forma multissensorial, isso é muito bom, porque a informação vai chegar através de várias vias, então isso ajuda muito. Evitar excesso de conteúdo. Eu converso muito isso com as escolas, das crianças que eu atendo. Excesso de conteúdo é muito ruim para as crianças que têm dislexia. Normalmente a gente precisa adaptar, precisamos de estratégias para essa criança, a gente precisa fazer questões objetivas, enunciados objetivos e curtos, textos. Se você der um texto muito longo para fazer uma interpretação, às vezes ela vai saber, mas ela não vai conseguir colocar no papel e escrever aquilo porque ela vai se perder. Tarefas muito cansativas, provas muito cansativas, avaliações muito cansativas, manter contato visual é muito importante para a criança que tem dislexia. Deixa eu ver aqui se eu esqueci de alguma coisa. Trabalhar contação de histórias também é muito bom, tá? Se for necessário adaptar o currículo e sempre adaptar provas e as avaliações e as provas, sempre adaptar, tá? É muito importante fazer essa adaptação. Nem sempre precisa adaptar o currículo em si, mas usar estratégias sempre vai ser necessário para o indivíduo, adolescente que tem dislexia, tá? Privilegiar vínculo afetivo. A criança, quando ela tem segurança,
A criança, quando tem segurança naquele profissional, tudo se torna mais fácil, né? A criança, quando tem um carinho, quando percebe que ela tem... Eu acho que é isso mesmo, sabe? É a questão da segurança mesmo, de se sentir acolhido, você reforçar, fazer reforço positivo, né? Elogiar. Você não pode só ir nos pontos negativos, sabe? Ah, mas você... aqui tá errado. Não tá errado, né? Um exemplo. Uma criança que escreveu... Você considerar... tirar ponto por erros ortográficos de uma criança que está em processo de alfabetização, que tem dislexia, que tem desortografia, por favor, não façam isso, por favor, tá? Porque um exemplo, hoje, atendi uma criança que, um exemplo, ela tinha que escrever afeto, isso aí, afeto, perfeito. Uma criança tinha que escrever blusa. Tia, isso aqui é blusa, é blusa, então você vai lá escrever blusa. E aí ela foi e escreveu B-U-L-S-A. Ela escreveu busa. Né? Ela não coloca o L na frente, não coloca o R na frente. Sempre o R e o L vem depois. E eu vou dar errado? Não, mas eu falei assim, olha bem para essa palavra aqui e vê se tá certa. Aí eu, olha só, quando você lê, eu falei, lê essa palavra. Ela, bu-eliza. Entendeu? Então ela percebeu que ela errou. Eu não precisei falar, tá errado, apaga. Tá errado, apaga. Nunca nenhuma criança no mundo vai aprender dessa forma. Tá errado, apaga. Você vai desmotivar o seu aluno, você vai desmotivar a criança, você vai desmotivar seu filho e você pode causar estragos absurdos que vai levar pra vida toda, tá? Então, não façam isso. Você tem que privilegiar as habilidades que ele tem, né? Então, ela percebeu ali que blusa estava escrito errado. E aí eu falei pra ela, ó, blusa, Aí ela, tia, é o B, depois o L, depois o U. Isso, muito bem. E aí, se você tira o ponto porque ela trocou, sabendo que essa criança tem essa dificuldade, não tá certo, né, gente? Então, assim, não tô aqui pra julgar ninguém, tá? Eu tô orientando, só tô dando orientações pra vocês, tá bom? Pra que vocês possam ajudar as crianças e, consequentemente, vocês se ajudarem, ajudar a família em si, a escola, né, a aula, a qualidade dessa aula, a qualidade do aprendizado dessa criança, tá bom? Então, é muito importante a gente privilegiar isso tudo. A gente sabe que... eu tinha até anotado isso aqui, eu acho, em algum lugar, mas eu acho que eu não passei, eu acho que eu não falei isso com vocês, sobre a dificuldade. Deixa eu ver se é isso, foi aqui mesmo que eu anotei isso para vocês. Porque existe uma dificuldade muito grande da criança com dislexia aprender língua estrangeira, né? Então... É difícil, a gente precisa fazer muita adaptação mesmo, como tem em espanhol e inglês na escola, por exemplo. E aí tem que usar realmente uma estratégia, uma adaptação de currículo, para que essa criança consiga, de fato, aprender, tá? Tudo que a gente puder fazer para facilitar esse aprendizado, a gente deve fazer. Todos os caminhos que a gente puder percorrer, a gente vai percorrer. E se você é psicopedagogo, por exemplo, psicólogo, fono, e a gente sabe que a gente sozinho, eu enquanto psicopedagoga sozinha, eu não vou fazer milagre com uma criança que tem algum transtorno. Essa criança, ela vai precisar do fono, essa criança vai precisar do psicólogo, essa criança vai precisar, de repente, dependendo do transtorno, como para avaliar uma deficiência intelectual, por exemplo, vai precisar do neuropsicólogo, e é cada um na sua área, cada um fazendo o seu papel. Eu não vou fazer o papel da fono, que não vou fazer o papel de psicólogo, e que o psicólogo não vai fazer o papel do psicopedagogo, e por isso que é muito importante trabalhar todo mundo junto, trabalhar a escola junto com a família, junto com a equipe multidisciplinar. Então, se a criança, por exemplo, ela tá só com o psicopedagogo e ela tem tanto prejuízo,
E aí você acaba se frustrando muitas vezes, porque você não dá conta daquilo, porque essa criança não precisa só disso. Essa criança precisa de um médico, essa criança precisa de uma equipe para trabalhar com essas outras, com todas essas habilidades, né, com todos esses prejuízos. E a gente não fecha diagnóstico. O psicopedagogo não vai fechar diagnóstico, o fono não vai fechar diagnóstico. Quem fecha diagnóstico é médico, né, o psiquiatra, o neurologista. Eu já vi psicopedagogos fechando laudo, dando diagnóstico. Não, assim, eu dou uma hipótese diagnóstica, porque eu tô habilitada para fazer testes específicos ali com aquela criança e saber em que área ela tem prejuízo. Qual é a área que ela tem prejuízo? É leitura e escrita? É leitura? É só escrita? É matemática? Tá? Então é importante a gente trabalhar todo mundo junto, né? A gente sabe que muitas crianças com TDAH têm dislexia, muitas crianças com dislexia têm TDAH. A troca, né? A troca das letras, a criança confundir o P com B, o B com P. Teve uma criança que eu pedi para ela circular todas as letras iguais dentro daquela coluna. Então tinha P, B, D e Q. Ela circulou todas, todas são iguais. Então ela visualiza dessa forma. Então a gente precisa prestar atenção em tudo isso. Quando a criança está no início do processo aí de alfabetização, já podem ter uns sinais bem característicos e importantes de dislexia? Pode, mas não de fechar um diagnóstico. A gente pode já começar a avaliar e já começar a intervir para que não haja mais e mais e mais prejuízos, porque quando a gente ela não vai deixar de ser disléxica, esse indivíduo não vai deixar de ter dislexia, esse indivíduo não vai deixar de ser TDAH e nem autista, mas as características elas podem amenizar, elas podem diminuir, a criança pode começar a aprender de uma forma melhor. Meu tempo tá acabando, poxa. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Foi um prazer muito grande estar aqui. Eu vou ver o tema da próxima live, vou divulgar, né? Vocês aí, vai ficar salva, tá? Eu deixo as minhas lives salvas para depois vocês poderem assistir. E divulguem meu perfil, eu coloco dicas bacanas aqui. E eu vou ver o tema da próxima live, que de repente daqui a umas 2 semanas eu já faço outra live. Quem quiser me procurar, quem quiser bater um papo, tirar alguma dúvida, eu estou à disposição, tá? Agradeço muito vocês aqui, as alunas do Léo. Léo, meu amigo, obrigada por ter divulgado. Foi um prazer tê-los aqui. As professoras da escola que eu trabalho, os meus amigos. Muito obrigada, tá? Pra mim é um prazer. Dani! Nossa, quanta honra! Dani é uma profissional excelente, que como eu aprendo com ela, né? Eu tô aqui hoje podendo falar sobre dislexia um pouquinho. Agradeço a Dani. Dani, muito obrigada. Obrigada por todos vocês que estiveram aqui comigo, tá? Foi um grande prazer. Rosiné, aluna do Léo, muito bom. Tá? E se vocês quiserem depois tirar alguma dúvida, alguma coisa que eu não tenha falado, alguma coisa que de repente eu tenha esquecido, vocês podem falar comigo, mandar um direct que eu faço questão de dar atenção para todos vocês, tá bom? Um beijo grande para todo mundo e uma boa noite. Fiquem com Deus, tá? Obrigada, Tiago. Obrigada. Muito obrigada. Bia, me chama que eu vou te ajudar. Tá bom, Bia? Muito obrigada, gente. Um beijo grande.